Boa noite, pessoal. Essa é uma aula sobre as proteínas das turmas de primeiros anos do IFPB Campus Campina Grande. Nós vamos falar sobre esse grupo de moléculas orgânicas, né, que são muito importantes para o nosso organismo e para os organismos dos outros seres vivos. Primeiramente, vamos ver o conceito, o que é uma proteína, né? Então, a gente diz que proteínas são macromoléculas orgânicas formadas pela união de vários aminoácidos ou monopeptídeos. Vejam que eu destaquei ali a palavra aminoácido, a palavra monopeptídeo, né? Porque a gente precisaria saber o que é um aminoácido, o que é um monopeptídeo, para a gente poder entender o que seria, na realidade, uma proteína, né? Então, no segundo item, a gente tem aí a estrutura de um aminoácido ou monopeptídeo. A gente define um aminoácido, toda a substância que apresenta na sua composição, né? Dois grupos funcionais, vamos chamar assim, né? O grupo amina, que é esse nitrogênio com esses dois hidrogênios aí, né? E o grupo ácido, também chamado de carboxila, que é esse carbono com essa dupla ligação com o oxigênio e com essa ligação simples aí com OH, né? Que é a hidroxila. Observe que esse carbono ali no centro está também ligado a um hidrogênio e a um R, que é o que nós chamamos de radical diferenciador ou radical qualquer. E aí o que acontece, minha gente? Os 20 aminoácidos que existem na natureza, eles vão apresentar, né, uma diferença entre si que está baseada exatamente nesse radical qualquer, né? Nesse radical diferenciador. Então vocês vão ver que cada aminoácido desse aqui, que tem um nome, né? Obviamente esses nomes aqui são só ilustrativos, não há necessidade de vocês memorizar. Vocês vão perceber que o radical aqui, né, vocês têm aqui o grupo amina e o grupo ácido, né? E o que vai diferenciar é a estrutura que está ligada a essa parte, né, da molécula de aminoácido. Então são 20 aminoácidos que existem na natureza. Ligação peptídica, o que vem a ser uma ligação peptídica, né? A gente define como ligação peptídica a ligação que ocorre entre dois aminoácidos, formando a molécula de proteína. Então, a ligação que vai unir, né, os dois aminoácidos para que ele forme a cadeia de proteína, né, a macromolécula de proteína, a gente chama de ligação peptídica. Observe aqui, eu tenho o aminoácido 1, né, que está aqui representado por aminoácido 1, né, aqui está o aminoácido 2. Observe que a ligação vai ser sempre entre o radical carboxila de um, né, ácido de um, com o radical amina do outro. Então, carboxila de um e amina do outro. Observe que aqui está o grupo carboxila, o grupo amina, né, como aparece aqui na legenda. A ligação é feita, observem, né, entre esse nitrogênio aqui, ó, observem, né, e o carbono. E aí, na ligação peptídica, a gente vai observar o quê? Que a ligação vai ocorrer, então tem que estar a ligação peptídica, né? Peptide bond. Formou-se aqui um dipeptídeo, né? Uma molécula formada por dois peptídeos. E observe que aqui houve a formação de uma molécula de água, né? E aí isso quer dizer que quando um aminoácido se liga a outro aminoácido, ocorre a perda de uma molécula de água. E essa perda de molécula de água a gente chama de síntese por desidratação. Então, para que dois aminoácidos se liguem, é necessário que, vamos dizer assim, esse sistema, que é essa ligação peptídica, perca aí uma molécula de água. Então, essa perda da molécula de água é o que a gente chama de síntese por desidratação, né? Agora, pessoal, vejam que no desenho anterior a gente falava em dipeptídeo. Se a gente tivesse 3 aminoácidos, seria tripeptídeo, 4 tetrapeptídeo e assim por diante, né? Mas aí quando é que a gente chama de proteína? Olha, para ser uma proteína, ela precisa ter no mínimo 50 moléculas de aminoácidos unidas, né? Então esse seria aí o tamanho mínimo para que a gente pudesse chamar de proteína. A gente vai ver que existem proteínas no nosso corpo que chegam a ter mais de 30 mil aminoácidos. Então a gente costuma dizer que esse número ele tem que ser 50, né? Mas na prática nós vamos ver que existem proteínas no nosso organismo com mais de 30 mil aminoácidos unidas, né? Então dá para imaginar que moléculas de proteína são moléculas imensas, né? E aí as estruturas formadas por menos de 50 aminoácidos a gente chama de polipeptídeos, né? Peptídeos ou cadeia polipeptídica. É assim que a gente vai denominar
as cadeias de moléculas de aminoácidos, né, que não são proteínas, né, obviamente abaixo de 50, de polipeptídeos, peptídeos ou cadeia polipeptídica. A gente costuma classificar os aminoácidos em dois tipos. Né? A gente diz que os aminoácidos eles podem ser naturais, quando eles são produzidos pelo próprio organismo, então eles são chamados de aminoácidos naturais, e os aminoácidos essenciais, aqueles que não são produzidos pelo organismo, né? E aí o que acontece? Os que são naturais não são necessários à obtenção dos alimentos. E os aminoácidos essenciais, como não são produzidos pelo nosso organismo, né? Eles são necessários à sua obtenção dos alimentos. Coloquei ali o nome desses aminoácidos naturais e essenciais, mas também para ilustrar, não há necessidade de vocês se preocuparem em memorizar esses aminoácidos naturais e essenciais não, tá certo? Como é que a gente diferencia duas proteínas, né? Imagine que eu tenha duas proteínas A e B, proteína 1 e 2, né? E aí como é que eu faço para diferenciar uma proteína da outra? Primeiro, a diferença que vai acontecer vai ser o número de aminoácidos. Então vamos supor, minha gente, se uma proteína ela tem 100 aminoácidos e a outra tem 99, elas já são diferentes, porque o número de aminoácidos é diferente. Mas se elas tiverem a mesma quantidade de aminoácidos, o que é que eu tenho que observar? Vamos imaginar que elas têm 100 aminoácidos, mas aí vamos ver se elas têm os mesmos tipos de aminoácidos. Se esses aminoácidos são iguais, todos são iguais, aí a gente vai observar, né, que essas proteínas aí, elas podem ser proteínas iguais, mas se houver algum aminoácido diferente, a proteína já pode ser diferente, né? E o que mais vai diferenciar duas proteínas, além da quantidade, né, do número de aminoácidos e os tipos de aminoácidos? O que pode diferenciar também, minha gente, é a sequência que esses aminoácidos estão na molécula. Então vamos supor que duas proteínas tenham 100 aminoácidos e eles sejam todos esses aminoácidos iguais. Será que as duas proteínas são iguais? Não, a gente vai ter que observar se a sequência em que esses aminoácidos estão dispostos na molécula de proteína são as mesmas nas duas proteínas. Então, se eles tiverem, no caso, né, a mesma quantidade de aminoácidos, os mesmos tipos de aminoácidos e a mesma sequência, aí sim as duas proteínas são iguais. Mas se um desses três itens for diferente, as duas proteínas, portanto, serão diferentes. E como é que a gente define a estrutura de uma proteína, né? A proteína ela pode ter uma estrutura simples, que é o que chama de estrutura primária. Veja que seria uma sequência reta, né? Uma linear de aminoácidos. Ela pode ter uma estrutura que lembra uma espiral, né? Que a gente chama de arranjo espacial da cadeia polipeptídica, né? Ela tem uma forma de uma espiral ou helicoidal, né? Como a gente costuma também chamar. Essa proteína ela pode estar enovelada, né? Ela pode estar na forma de um novelo, né? E a estrutura que ela pode estar com estruturas terciárias amontoadas. Então, eu tenho aqui a estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. A primária seria linear, reta, né? A secundária seria um arranjo espacial helicoidal ou espiral. Aqui seria em forma de um novelo, né? Imagina um novelo de lã, uma proteína em forma de um novelo de lã. E a estrutura quaternária, no caso, seria uma proteína formada por um conjunto de estruturas terciárias. É como se essas estruturas terciárias elas se amontoassem, né? Formasse aí uma cadeia maior. E aí, por que é importante a gente conhecer a estrutura de uma proteína? Porque a complexidade estrutural de uma proteína está intimamente ligada, está intimamente relacionada com a função que ela vai desempenhar. Então, se uma proteína ela tem uma estrutura simples, ela vai desempenhar uma função simples. Proteínas que têm uma estrutura mais complexa vão desempenhar, portanto, funções mais complexas. Então, a gente costuma dizer que a estrutura de uma proteína vai dizer a função que ela vai realizar. Estrutura simples, função simples. Estrutura complexa, função complexa, né? Então, essa seria a relação entre estrutura e função de uma proteína. Quais são as funções de uma proteína, né? Então, vocês vão ver que as proteínas, depois da água, gente, é a substância mais abundante na composição dos seres vivos, no caso dos animais, né? No caso dos vegetais, depois de água é carboidrato, principalmente o que? Celulose, né? Mas no caso de nós animais, depois da água, nós temos proteína. E proteínas, juntamente com a água, perfazem, né? Formam mais ou menos 90% da nossa massa corporal. Então, 90% do nosso corpo, né, no corpo dos animais, é água e proteína. A principal função da proteína é a função estrutural,
né? E aí eu citei aqui alguns exemplos de proteínas com função estrutural que vão participar da formação de estruturas de alguns organismos, né? E aí o que acontece, minha gente? Nós temos alguns exemplos, como o colágeno, presente no tecido conjuntivo e suas variedades, participa da formação da pele, cartilagens, ossos, né? Queratina, participa da formação da pele e de seus anexos. Só um detalhe, gente, na nossa pele a queratina ela forma uma camada impermeabilizante e ela também é a proteína formadora dos nossos pelos, né? Unhas, cascos, escamas, cornos. Cornos é como nós chamamos aquelas estruturas que se assemelham aos chifres, né? No caso de alguns animais, o que nós temos são cornos, como é o caso do boi, o carneiro, né? O bode, são estruturas formadas por queratina. Animais como alce, veado, são animais que têm chifres. No caso, o chifre é um osso, é um prolongamento do osso da cabeça do animal, né? Então, na realidade, o chifre ele tem uma origem óssea. Já os córneos eles têm uma origem, no caso, de queratina. A constituição é diferente, tá certo? Então é errado quando a gente diz que vaca, que boi tem chifre. Na realidade, eles têm cornos. É só uma curiosidade. A albumina, que é uma proteína que além de estar presente na clara do ovo, ela está presente também no nosso sangue. E no nosso sangue ela é responsável pela viscosidade, por aquela consistência meio que pegajosa, viscosa do nosso sangue, né? Proteína com função contrátil, vai estar relacionada aí com movimentos musculares, né? E aí eu citei aí como exemplo a actina e miosina, essas duas proteínas juntas, né? Elas atuam na formação das unidades de contração muscular, que nós chamamos de miômeros ou sarcômeros, como eram chamados antigamente, né? Uma denominação mais antiga. E elas vão representar as proteínas que vão formar as fibras dos nossos músculos, né? São elas que vão nos dar os movimentos do nosso corpo. Proteína com função coaguladora, vai participar aí do processo de coagulação sanguínea. E aí, como exemplo, a gente tem o fibrinogênio. Fibrinogênio é uma proteína formadora do nosso coágulo sanguíneo, aquele coágulo que vai se formar toda vez que a gente sofre um sangramento, um corte, né? Um sangramento provocado por um corte, por uma lesão. É essa proteína que vai estancar o nosso sangue, que vai coagular o nosso sangue, né? É a proteína formadora aí do coágulo. Pigmentos respiratórios, que vão estar relacionados a transportar gases, né? E a gente tem como exemplo o pigmento vermelho do nosso sangue, chamado hemoglobina, que tem como função transportar oxigênio e gás carbônico, principalmente no sangue de nós vertebrados, né? Então, nós animais vertebrados temos esse pigmento, né, vermelho, essa hemoglobina, que vai estar relacionado ao transporte dos nossos gases. Função reguladora hormonal, como o nome sugere, né? Vai atuar regulando funções. Ora vai estar inibindo, ora vai estar estimulando as funções. Então, a função reguladora hormonal seria isso. E aí eu cito dois exemplos aí de hormônios, insulina e glucagon. Esses dois hormônios juntos atuam no controle da nossa glicemia, ou seja, dos níveis de glicose do nosso sangue. Só uma curiosidade, a insulina ela diminui a taxa de glicose no sangue e o glucagon aumenta, né? É exatamente o equilíbrio entre esses dois hormônios que deixa o nosso sangue, no caso, com a taxa de glicose normal. Existe uma doença chamada diabetes, que é provocada exatamente pela baixa produção de insulina, ou produção de pouca insulina, ou insulina de má qualidade. E aí, por conta disso, como a insulina baixa a glicose no sangue, né, qualquer deficiência na produção desse hormônio leva a um aumento da concentração de glicose no sangue, né, o que a gente chama de hiperglicemia, né, que caracteriza muito bem aí o diabetes mellitus, né, como é chamado o diabetes, esse que acontece mais comum na nossa população. Catalisadora, acelerando reações químicas, isso é uma função específica das enzimas, que vão atuar aí aumentando a velocidade das reações, né? E função de defesa. E aí essas proteínas de defesa, elas vão constituir o nosso chamado sistema imunológico. Um exemplo disso são os nossos anticorpos. Só lembrando a vocês que anticorpos são proteínas de defesa. Proteínas que são produzidas por células de defesa e que vão atuar neutralizando a ação de antígenos, que é o que nós chamamos de corpos estranhos. A gente classifica as proteínas em dois tipos, né? Proteínas simples, quando que a quebra dela, né, a hidrólise dela, fornece apenas aminoácidos. E as proteínas conjugadas, que são aquelas que quando são quebradas, quando sofrem hidrólise, vão liberar aminoácidos mais um radical,
que não é formado por aminoácido, um radical não peptídico, né? Que a gente chama de grupo prostético. E aí nós temos alguns exemplos, as metaloproteínas, as enzimiproteínas, lipoproteínas, glicoproteínas. E aí eu faço um destaque sobre esse termo grupo prostético, né? Que é o que nós chamamos, é como nós chamamos qualquer elemento ou molécula que esteja associada à molécula de proteína. E aí eu coloquei aqui uma tabela, ó, lipoproteína, o grupo prostético são lipídios, né? Glicoproteínas, carboidratos, fosfoproteínas, grupo fosfato, M-proteínas, M, no caso seria o caso da hemoglobina, que é o que vocês têm aí, o ferro, né? O ferro que está presente, flavoproteínas, nucleotídeos de flavina, né? Metaloproteína. Então vocês têm aqui alguns exemplos de proteínas que são conjugadas, que apresentam, além de aminoácido, outras substâncias, outros elementos, que é o que nós chamamos de grupo prostético. Então aqui são alguns desses grupos prostéticos e o que eles formam, né, na proteína. E aí vocês observam a finalização, né, da nossa aula. Essa aula será postada logo mais no YouTube. Boa noite para vocês.